falamos um pouquinho, então, na aula passada sobre Tiago, aí lembrando, né? Tiago que fazia parte do primeiro grupo, né? Do subgrupo, lembrando que nós fizemos uma divisão dos discípulos, né? 3 grupos de 4, e Tiago, então, ele estava inserido nesse primeiro grupo, né? Junto com Pedro, André e João. E nós falamos um pouquinho sobre o perfil de Tiago em si, porém, ficou faltando falarmos aí sobre a sua morte, né? E aí a gente consegue perceber lá em Atos 12, 1, 2, que traz essa referência, que lá está escrito assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, nós temos aqui realmente como que aconteceu esse mártir, né? A própria palavra nos relata que aí, a pedido de Herodes, Tiago foi morto à espada. Então, nesse sentido, sabendo que foi por espada, a gente entende, então, que Tiago foi decapitado, tá? E aí é interessante que nós comentamos, né, na aula anterior referente a Tiago em si, que Tiago ele tinha muito aquele perfil de realmente, não só ele, mas João também, né, os Boanerges, que nem trouxe o Rodrigo, né, muito aquele perfil de querer se destacar, né, teve aquela discussão, né, se eles poderiam se sentar um ao lado direito de Cristo, o outro ao lado esquerdo, aquela discussão também que iniciou por esses 2 irmãos aí, aquela questão de quem seria o maior entre eles, né? Então a gente percebeu que Tiago ele tinha aquele perfil realmente distinto de André, né? André, que foi o primeiro discípulo que nós estudamos, que ele já tinha mais aquele perfil de atuar nos bastidores, né? Tiago já era o contrário, ele queria estar mais em evidência, queria um pouquinho mais dos holofortes e tudo mais. E a gente percebeu que nas narrativas de Tiago, Tiago nunca aparecia sozinho, né? Sempre ele estava ali sendo referência junto a um outro discípulo. E aí, nesse momento do mártir em si, a gente consegue ter um destaque, né, para Tiago, né, onde ele aparece realmente sozinho. E aí uma observação, porque nós trouxemos ali sobre Herodes. E aí eu acho interessante que esse Herodes aqui, para a gente não se confundir, esse Herodes não era o Herodes Antipas, que matou João Batista, né, e que consequentemente levou a Jesus a ser julgado. Este Herodes aqui, na verdade, era o sobrinho de Herodes Antipas, também conhecido como Herodes Agripa I. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, né, a gente percebe muitos nomes parecidos, iguais em si, mas que se referem a pessoas distintas. E aí, falando um pouquinho de história, né, isso é o que a Bíblia traz para nós referente a Tiago, né, como foi a morte dele, né, por espada, então, de certo modo, aí decapitado. Mas, lendo um pouquinho aí, entendendo um pouco da história em si, possivelmente vocês já ouviram falar em Santiago de Compostela, mas nós já vamos falar a respeito disso. Mas, de modo geral, existem muitas especulações sobre o apóstolo ter realizado anteriormente ao seu martírio, em 44 depois de Cristo, a famosa missão à Espanha. Então, a história diz que Tiago, ele realmente fez missões na Espanha, né? E aí, quando a gente olha lá a obra do Aramis, né, 12 Homens e uma Missão, que é o livro que eu também tenho utilizado como referência aqui nas nossas aulas, Aramis menciona que tais lendas são, em sua grande maioria, católicas, né? E que em algumas delas pode-se perceber um forte apelo ao culto mariolátrico, praticado de forma intensa na Espanha. Alguém tem ideia o que seria esse mariolátrico aqui, pessoal? Já ouviram falar? Alguém arrisca? Não faço a mínima ideia, Betão. Boa. Mariolátrico, na verdade, seria um culto aí praticado especificamente a Maria, né? Por isso que a gente lê ali, né? Mariolátrico, né? Mas esse Mari aí vem de Maria, então seria um culto praticado realmente aí a pessoa de Maria, que aí pela história a gente percebe que muito feito de forma intensa aí na Espanha. Interessante, né? E aí, segundo esses textos tradicionais, a história diz que Tiago teria levado a fé cristã a Zaragoza, né, que aí na época conhecida como César Augusta,
ali na região da Galácia, no noroeste da Espanha, né? E aí onde encontra-se a tradicional cidade de Santiago de Compostela. Olha que interessante, né? Local de infindáveis peregrinações medievais, né? E aí, falando um pouquinho de Santiago de Compostela em si, essa cidade aí da Espanha, uma cidade internacionalmente famosa, com um dos destinos de peregrinação cristã mais importante do mundo, cuja popularidade possivelmente só é superada por Roma e Jerusalém. Olha só, ligado a essa tradição que remonta à fundação da cidade no século aí 9, destaca-se a Catedral de Santiago, que alberga aí o túmulo de Santiago Maior, né, do discípulo aí Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, realmente acaba sendo aí um local de forte peregrinação. Não sei se vocês já assistiram Aeroporto, né, que é um programa que passa aí num dos canais pagos, não me lembro agora se no Discovery. E aí, muitas vezes, o pessoal acaba falando, né, dessa cidade aí de Santiago de Compostela, né? E aí acabei conhecendo aí um pouco mais sobre essa cidade assistindo essa série, né? Mas é isso, pessoal. Aqui mais para complementar um pouquinho, né, sobre essa questão do mártir de Tiago em si, onde a Bíblia já nos relata como foi, mas através da história a gente consegue entender um pouquinho de como foi essa vida, né, após a ascensão de Cristo, e aí a gente entende que pela história, realmente Tiago aí passou um período na Espanha antes de ocorrer o seu mártir. E é isso. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Tranquilo? Algum comentário, não? Então, maravilhas. Olha só, Tiago é o protótipo do intenso e zeloso soldado que combate na linha de frente e que é dinâmico, forte e ambicioso. Sua intensidade foi, por fim, temperada pela sensibilidade e pela graça. E ele teve que aprender a controlar a raiva, refrear a língua, redirecionar o zelo, eliminar a sede de vingança e perder inteiramente a ambição egoísta. O Senhor usou para realizar uma obra magnífica na igreja primitiva. Comentários aí, onde eu retirei 12 homens extraordinariamente comuns de John MacTour. Faltou um azinho ali, não é MC, é Mac, tem um azinho, deixa só eu corrigir aqui. E aqui o Senhor, deixa só eu pôr um S maiúsculo. Beleza. Maravilha, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho então de quem? Filipe, né? Não sei se vocês se recordam, comentei com vocês na aula passada que a aula de hoje seria referente a Filipe. E aí, falando de Filipe especificamente, nós finalizamos então o primeiro grupo, ou melhor dizendo, né, o primeiro subgrupo de discípulos, onde nós abordamos a vida de dois, né, André e Tiago. Mas alguém lembra quem eram os outros dois discípulos que compunham esse primeiro subgrupo? Só para ver se vocês estão bem acordados aí. Pedro e André. Pedro. Opa, calma aí, nós falamos de André e falamos de Tiago. Então, um é Pedro e Pedro... João. Beleza, Pedro e João, né? E, na verdade, duas duplas de irmãos aí, né? Mas maravilha. E aí, falando de Filipe agora, nós vamos entrar no segundo grupo. E aí, agora, não sei se vocês estão bons de memórias aí, mas quando a gente fala do segundo subgrupo, um deles é Filipe. Alguém consegue lembrar aí quem seriam os outros três? Difícil essa pergunta, hein, Toninho? Logo às 8h30, né? Para relembrar aí, mas alguém lembra aí? Quem que seria esse segundo subgrupo? Que presente aí, Filipe? Sem medo de errar, quem arrisca? Ninguém? Então, tá aqui, ó, colinha maravilhosa, né? Então, segundo subgrupo aí, né? Nós vamos falar de Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, tá bom? Então, esse faz a parte do segundo subgrupo, totalizando aí 8 discípulos, né? E aí, a gente tem um terceiro subgrupo em si,
que aí nós falaríamos, né, de Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Mas hoje, então, nós vamos falar desse Felipe aqui, né? Por que desse Felipe? Porque nós vamos perceber que tem outros Filipes também, né, no Novo Testamento, mas aí nós já falamos dele. O Lucas está entrando agora, esperar o Lucas entrar, e aí como vamos iniciar Felipe, ele já pega também aí. Só dar uma presença para ele aqui no paralelo. Cadê Lucas? O Lucas está aqui. Beleza. Lucas, está nos ouvindo aí, meu irmão? Sim, tô sim, eu perdi a hora, perdão. Bom dia. Não, fica tranquilo, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Começamos a falar de Felipe exatamente agora, tá? Finalizamos lá o mártir de Tiago, mas começamos Felipe agora. Mas vamos lá, meu irmão. Então, falando um pouquinho sobre Felipe, né? Lembrando que naquela subdivisão, né, que nós estamos seguindo, Felipe, ele sempre aparece como sendo o primeiro nome, né? A gente vê o primeiro grupo lá, Pedro, André, Tiago e João, e o segundo grupo a gente vê Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e em todas as referências, né? Seja as referências de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de Atos, né? Quando aparece essa lista dos 12 discípulos, com exceção em Atos, né? Que a gente não tem o nome de Judas Iscariotes, Felipe sempre aparece na primeira, né? Então a gente entende que nesse subgrupo 2 aí, Felipe possivelmente era o líder ali desse subgrupo, tá? E aí quando a gente fala de Felipe em si, é importante a gente trazer que ele era da região de Betsaida, ou seja, também no norte ali da Galileia, né? É um nome grego que, a título de curiosidade, significa aquele que gosta de cavalos, ou eu encontrei em um outro livro, amante de cavalos, e é interessante porque todos os discípulos, eles eram judeus, e aí não era diferente, obviamente, com Felipe, e Felipe tinha esse nome aí como sendo um nome grego, né? Mas a palavra não traz a referência de como era o nome dele aí, judeu, né? Então, o nome judeu não é apresentado em nenhuma passagem bíblica, e aí vale a gente trazer também que Filipe era um nome de origem gentílica, né? Por isso grego ali, né? Relativamente comum em regiões de forte influência grega, como a própria Galileia em si. E aí, uma observação, né? Para que a gente não venha confundir esse Filipe com esses demais Filipes que nós estamos vendo ali. Então, muitas vezes vocês podem encontrar, e eu trouxe a referência ali, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, vai falar de Filipe, filho de Herodes, o Grande, né? Também conhecido como Felipe o Grande, marido aí de Herodias. Aí tem uma história ali, né? Deserdado pelo pai, passa sua vida na obscuridade em Roma, o adultério de sua mulher com seu meio-irmão Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, torna-se público em Israel. Mas nós temos outro Filipe também, né? Então, além do Filipe, o discípulo, nós temos o Filipe, filho de Herodes, mas o Filipe também tetrarca da Itureia, né? Outro descendente da casa de Herodes o Grande, e aí nós vamos ter uma referência ali em Lucas 3:1. E um outro Felipe, que aí esse acaba, pelo que eu percebi, né, a confusão desse Felipe, né, o evangelista com o Felipe discípulo, acaba tendo-se aí uma confusão maior. E aí a gente tem esse Felipe, então, que é um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, tradicionalmente conhecido como Felipe Evangelista, né? Que trouxe ali a evangelização eunuco, né? E a gente vai ver a passagem, as referências em Atos 6:5, 8:5, do 5 a 40, ou 21, 8, 9. Tá certo? E aí eu trouxe no início da aula, pessoal, eu vou compartilhar os materiais com vocês, não compartilhei, porque como hoje a gente chegaria na terceira aula, né, que praticamente seria 50% aí dos discípulos que nós vamos abordar nesse bimestre, eu achei melhor fechar esse ciclo, esses 3, e eu compartilho o material, e aí depois nós fazemos a abordagem dos outros 3 discípulos, e aí eu compartilho no final o material consolidado com 6, tá bom? O Osmar chegou aí também, seja bem-vindo, Osmar. Mas, a título de curiosidade, meus irmãos, quantas vezes vocês acham aí que nós temos passagens para conhecer um pouquinho mais do perfil de Felipe, sendo mencionado
na palavra? Alguém arrisca? 1, 2, 3, 4, 10? Quantas vezes aí vocês imaginam? E aqui eu estou desconsiderando as referências que nós temos nas listas dos discípulos, né? Porque nós sabemos que são 4. Além dessas 4, né, que faz a referência ao nome Filipe, quantas vezes vocês imaginam que a gente consegue saber um pouco mais do perfil dele, considerando passagens bíblicas, né? E aí? Eu arrisco 3. Bom chute aí. Alguém arrisca outra quantidade aí? Bora lá. Quero ouvir vocês, hein, para dar uma esquentada. 4. 4. Quem falou 4 aí? Quem foi que falou 4 aí? Que eu não... Eu quem? Marcos Aragão. Ô, Marcão, mandou bem, rapaz. Aí, ó, 4 vezes, né? E a título de curiosidade, né? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam detalhes sobre Filipe, né? Nós vamos ver essas 4 passagens aí falando um pouco mais sobre esse discípulo, né? Que depois se tornou apóstolo 4 vezes, igual o Marcão trouxe aí, e especificamente no livro de João, né? Então, João traz essa referência, né? E é interessante, né? Porque João, ele traz essa referência sobre Filipe, mas quando nós lemos o livro de João em si, apesar de João, né, ter um irmão também ali, né, o acompanhando, né, que foi o discípulo que nós falamos aí na aula anterior, Tiago, João já não traz uma referência sobre Tiago em si, né, mas já traz uma referência sobre Filipe. E isso possivelmente demonstra aí o seu nível de amizade, né, com esse discípulo aí, Filipe. Mas vamos lá, nós vamos falar especificamente um pouquinho sobre essas passagens, até porque através dessas passagens a gente consegue entender um pouco mais sobre o perfil de Filipe. Eu confesso que às vezes se torna um pouco difícil, né? Porque a gente acaba traçando um perfil aqui desse discípulo baseado nessas passagens, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho especificamente sobre João 1, de 43 a 46, e eu queria pedir para alguém abrir aí a Bíblia nessa passagem, João, de 1, 43 a 46, e aí vamos ler juntos aí. Quem achar pode, por favor, iniciar a leitura, e aí nós já comentamos um pouquinho, tá? Se quiser, eu leio aqui, o shape. Opa, pode ler aí, por favor, Toninho. Foi o Toninho, né? Isso. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Boa, maravilha, Toninho. Tem uma a mais aí. Não, fica tranquilo, sem problemas. Mas aqui, então, essa é a primeira referência em si, que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o perfil de Filipe, né? E aí a gente percebe que Filipe, assim como André e Pedro eram de Betsaida, né? Então, da região ali norte de Israel, né? Ali da Galileia, a gente consegue perceber também, né? Que quando a gente lê essa passagem, que Felipe ele já teve essa disposição em falar de Jesus, né? Muito parecido com André, né? Um coração aí de evangelista, né? Assim que André, né, foi ter com Cristo, logo em seguida ele já foi falar para o seu irmão Pedro, e não foi diferente aqui quando a gente vê a vida de Felipe também. Logo em seguida ele já teve essa disposição de falar ali para o seu amigo Natanael. Mas olha que interessante, né? Eu até trouxe aqui, né? Assim como André, que ao conhecer Cristo apresentou a Pedro, Filipe também fala de Cristo a seu amigo Natanael, que também conhecido aí como Bartolomeu, né? Que nós vamos falar aí na próxima aula. Ao que parece, Filipe também estava no deserto com João Batista, e antes de voltar para Galiléia, Jesus procurou e o convidou
para juntar-se aos outros discípulos, né? Então, a gente percebe que, de certo modo, Filipe ele já estava realmente ali insatisfeito com aquela questão da religiosidade, né, que todos passavam naquele momento. Realmente ele já estava querendo algo a mais, né, até o que eu coloco aqui, né? E quando ele se depara com o Salvador, né, e ouve esse segue-me, imediatamente ele reconhece Jesus aí como sendo o Salvador, e aí ele realmente vai seguir a Cristo e vai levar aí esse conhecimento ao seu amigo, né? Então, a gente tem essa primeira referência de Filipe aqui, com essa disposição em falar de Jesus. E aí nós vamos ver, né, nas próximas passagens, e aí depois isso vai nos auxiliar para entender essas características de Filipe também, tá? Mas dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho de João 6, 5 e 7. Vamos lá, quem puder ler essa passagem. João 6, de 5 a 7. Eu vou ler, Betão. Beleza. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Boa. Obrigado, Rodrigão. Olha só, pessoal, até coloquei aqui, né, esse homem que fazia contas, né? E aí uma frase que eu acabei deixando como referência, né? Onde compraremos pão para estes comerem, né? Mas, de certo modo, né, Filipe, ele se demonstrava ali conhecedor das Escrituras, né, um coração disposto a servir e anunciar a Cristo, que foi o que nós vimos ali na primeira passagem, né, em João 1. Todavia, quando a gente olha aqui para essa narrativa, a gente já percebe que sua fé, de certo modo, apresentava uma certa fragilidade, né? E aí tem aqui um comentário do John MacTour, que ele traz, né? Ao que parece, Filipe era o administrador apostólico, aquele que fazia as contas. Até por isso eu coloquei, né? O homem que fazia as contas, porque eu percebia, estudando um pouquinho sobre Filipe, que as referências que nós temos sobre ele, né? Quando a gente tenta traçar esse perfil, é que realmente ele era um cara ali de processo, né? Um cara mais pragmático, né? Um cara ali também da administração, né? E aí, John MacTour ele traz essa referência, e é bem provável que ele estivesse encarregado de providenciar as refeições e cuidar, não cuidas, né, e cuidar dos aspectos logísticos. Judas, por sua vez, era encarregado de guardar o dinheiro, né? A gente tem uma referência sobre isso lá em João 13, 29, e aí, de certo modo, faz sentido que alguém também fosse responsável pela coordenação da compra e distribuição de refeições e suprimentos. Então, a gente percebe que os discípulos, de certo modo, eram bem divididos, né? De certo modo, como o próprio Judas, né? Ele cuidava ali da grana em si, né? Ficava com ele essa questão do dinheiro, mas a gente percebe que era Filipe, então, que acabava fazendo ali essa compra, essa distribuição, o uso do dinheiro em si. E aí Jesus faz essa pergunta especificamente para Filipe, né? E aí Filipe, por sua vez, ele acaba tendo ali um outro posicionamento, olhando pela ótica humana, né? E olha só, né? Considerando que Filipe era o homem responsável pela administração dos suprimentos e refeições, ou seja, né, esse homem que fazia as contas, vemos que ele analisou a situação por uma ótica humana, não considerando quem estava com ele não considerando que quem estava com ele poderia prover os recursos sem nenhum recurso existente, né? Por que eu pergunto isso, meus irmãos? Porque é interessante, né? Porque Jesus ele vai diretamente em Filipe, né? E pergunta para Filipe como que eles alimentariam aquela multidão, né? Filipe, de certo modo, ele olha pela ótica humana. Nós até comentamos na aula de André, né? Que André, ele por estar no meio do povo, né, ele acaba achando lá o menino que estava ali com os peixinhos e com os pãezinhos, ele
acaba levando isso para Jesus. Mas quando a gente vê ali Jesus perguntando para Felipe, a gente já vê um posicionamento de Felipe diferente, né? Felipe, ele diz assim, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tomem um pouco, né? E é interessante porque Jesus escolhe especificamente Felipe para fazer esse questionamento. E aí por quê, né? A gente percebe que Jesus já sabia de todas as coisas, né? E o próprio João diz isso, né? João relata que ele estava fazendo essa pergunta ali para Felipe para o experimentar. No fundo, Jesus já sabia que aconteceria ali um milagre. Mas eu entendo, meus irmãos, que essa pergunta ali para Felipe era muito mais para trazer à tona, né, uma reflexão para o próprio Felipe, né? Como ele era, como estava a fé dele, né? Como estava aquele nível de relacionamento com o mestre, né? E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, se fosse dentro de uma situação complicada ali, né? Porque Felipe, ele estava dentro de uma situação complicada, né? Ele não via maneira de alimentar o povo a não ser pelos seus próprios recursos ali, né? Tanto que ele acaba descartando, né, a possibilidade de um milagre, por exemplo, né? Ele vai para a ótica humana, dentro da sua capacidade intelectual, ali ele já faz uma continha, aquela quantidade de pessoas, pelo menos 5.000 homens, mas contando mulheres e crianças, era um público aí bem maior do que esse. Ele olha para essa situação e ele fala, poxa, não tem jeito da gente alimentar essa galera, né? Mesmo que a gente tivesse aqui uma grande quantidade de dinheiro, a gente não conseguiria aqui comprar pão suficiente para esse povo, né? E aí isso traz para nós uma reflexão, né? O que fazemos quando nós olhamos uma situação difícil de resolver, né? Será que nós olhamos pela ótica humana? Será que nós reconhecemos, né, que nessa ótica humana nós não vamos conseguir resolver essa situação, mas que servimos um Deus que pode sim trazer à existência o que não existe, pode sim resolver essa situação, isso em várias frentes, né? Isso aqui, na verdade, como você tem visto uma situação difícil de se resolver, isso se aplica em várias áreas das nossas vidas, né? Seja uma área financeira, seja uma área aí, material, uma área espiritual, seja uma área aí conjugal, né, matrimonial, ou seja, né, como nós temos visto uma situação aí difícil de se resolver. De certo modo, apesar de Felipe, né, ter visto Jesus realizar, por exemplo, eu trouxe aqui, né, o milagre da transformação da água em vinho, nesse momento, Felipe deixou o pessimismo e a incredulidade falar mais alto. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para que as nossas convicções, né, humanas, intelectuais, elas não venham sobressair aí essa questão espiritual, né? O quão poderoso Deus é, o quão poderoso Cristo é, né, para mudar toda a situação, por mais difícil que ela possa parecer, né? E aí a resposta de Felipe foi, né? Não tem jeito, né? Entre aspas, né? O que temos de recurso, ou seja, de dinheiro, não dará conta para alimentar toda essa multidão. E aí no fim do dia, né? Eu trago mais uma reflexão também, né? Felipe precisava aprender esta lição. Para ele, tudo parecia impossível. Precisava colocar de lado suas preocupações materialistas, pragmáticas, sempre ditadas pelo bom senso, e aprender a se apropriar do potencial sobrenatural da fé. O perfil, né, que os estudiosos aí traçam realmente para Filipe é exatamente isso, né? Era um cara bastante pragmático, bastante materialista, né? E, de certo modo, né, na primeira referência que a gente vê ali sobre Filipe, realmente um coração muito disposto a servir, conhecedor da palavra, mas que por algum motivo, ao decorrer da sua vida em si, a gente percebe que muitas vezes ele deixava o homem, né, falar mais do que essa questão espiritual, né? Algum comentário até aqui, meus irmãos? Nós falamos, opa, se alguém tiver, alguém tem algum comentário? Não? Felipe é bem parecido com a gente, né? Bem Muito parecido. parecido.
Principalmente aquela frase que você colocou bem no início, é bem a gente mesmo. E luta com as situações, né? Sim, Daquele Mac Arthur, lá, sei lá, que você citou, essa bem no daqui, né? início. Ah, É, sim. É verdade, Marcão. E assim, né? Eu acho que a, o privilégio que nós temos de estudar, né, sobre a vida dos discípulos, meu irmão, e eu digo por mim também, né? O privilégio que a gente tem de estudar sobre a vida desses irmãos aqui é, no fundo, a gente também perceber, né, o quão parecido nós somos com eles no sentido de tantas limitações, de tantas falhas, né? Quantas vezes a gente acaba olhando a nossa situação e esquecemos, né, que realmente servimos aí um Deus que realmente pode mudar essa situação, né, que realmente pode mudar a história, né? Se não é conosco, de um parente nosso, né? E por aí vai, né? Mas que no fim do dia a graça e a misericórdia do Senhor repousa sobre a vida desses homens, assim como tem repousado sobre as nossas vidas, e aí Deus acaba fazendo aí maravilhas, usando as nossas vidas, mudando o nosso caráter, mudando a nossa maneira de pensar, né? E Felipe era assim, e Jesus, ele tinha uma maneira muito linda de trabalhar, né? Ele trazia essas perguntas, esses questionamentos, já sabendo como que era essa pessoa, mas muito mais para que essa pessoa pudesse refletir, né? E analisar, né? O que que ela teria que mudar, o que que ela precisava alterar ali no seu padrão de vida, né? E era uma pessoa que estava acompanhando o mestre, né? E por mais que, mas era pouco tempo que ele estava com Jesus e tal, né? Mas era um grande conhecedor das escrituras, né? E eu trouxe uma referência aqui, por exemplo, que ele já tinha visto em si, né? Essa transformação da água em vinho, mas o que Jesus tinha feito aí muitos anos atrás, né, quando a gente vê as histórias lá de Moisés, de Abraão, né, tudo aquilo que a narrativa bíblica diz, muito tempo, né, de Jesus se encarnar aí como o Deus encarnado, né, o Deus homem, né, dentro desse contexto aqui que Jesus estava presente com eles, né? Então, de certo modo, ele acaba se esquecendo de tudo isso e acaba olhando ali para uma ótica muito humana em si, né? E aí o John McTour traz essa referência, né? Que era necessário, né? Ele precisava aprender e refletir sobre isso, né? E aí a gente tem aqui um pouquinho mais do perfil de Felipe, também nessa passagem de João 12:20. E aí vamos lá. Aí eu peço para que uma outra pessoa também, se puder ler essa passagem para a gente ter um pouco mais aí de referência sobre o perfil de Felipe. Quem achou aí, fique à vontade. João 12, do 20 ao 22. Eu posso ler aqui? Pode, por favor. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Olha só, né? Uma outra passagem aqui que fala um pouquinho sobre o perfil de Filipe em si. E é interessante, né, Fernando, que nem você leu aí, quando nós falamos de André na primeira aula, olhando pela ótica de André, né, a gente viu André, aquele que gostava de conversar individualmente com as pessoas, que não tinha um perfil ali de realmente estar no púlpito, né, de pedir para ele os holofortes, né, diferente de Pedro em si, né, não diferente de Pedro, né, na verdade, diferente de Tiago, mas André, conhecendo que Pedro tinha um jeito para liderar diferente, mas que isso nunca o incomodou. Quando a gente vê essa passagem aqui, né, agora pela ótica de Filipe em si, de certo modo, né, as pessoas foram atrás de Filipe, né, os gregos foram atrás de Filipe, né, para que Filipe levassem eles até Jesus, né, e a gente percebe que por algum motivo Filipe não fez de imediato, né, por algum motivo Felipe vai conversar com André. A gente tem um pouquinho aqui desse perfil, né? Será que era um homem
que tinha muitas dúvidas, né? Algumas referências dizem que Felipe, por ser um homem de muitos processos, um cara pragmático, né? Possivelmente ali ele acabou não levando, porque, poxa, será que eu vou incomodar o mestre? São homens ali que são gregos, né? Será que, poxa, o mestre vai achar ruim que eu estou levando pessoas gregas para o conhecer e tudo mais, né? Então, a gente entende que por algum motivo Felipe não levou, né? Obviamente, nós não sabemos exatamente o fato de Felipe não ter levado essas pessoas a Cristo, mas pode ter sido aí por uma questão de insegurança em si, né? Ou por questões de protocolo, igual eu disse aqui, protocolo ou procedimentos, ou talvez por entender ser algo complicado de se fazer, né? E aí, por ser algo complicado, ele não quis arriscar, então ele acaba pedindo ajuda para André, sendo que, de certo modo, né, pelo que nós percebemos aí no perfil de André, para André já era algo natural, né? André, ele não tinha esse medo de levar as pessoas, de evangelizar, dessa questão de quebrar o protocolo em si, né? Então, por que Felipe realmente foi procurar André? Talvez, né? Poxa, se acontecer alguma situação do mestre me questionar, por que você está trazendo pessoas gentílicas à minha presença, né? Isso eu não, na verdade, não vejo por qual motivo Cristo faria isso, né? Sendo que Cristo já tinha conversado com pessoas gentílicas, né? Já tinha quebrado protocolos, então, até mais uma referência no livro, né? Do Mark Tour, ele diz, né? Felipe, obviamente, não era um homem decidido, ele já traz essa referência, né? Esse perfil aqui, né? Cara, Felipe não era um cara decidido e ponto, né? E aí, na minha visão, o que parece de fato ser, é difícil, né? Quando a gente traça um perfil baseado em poucas passagens, né? Mas, a princípio, tudo indica que realmente Felipe não era esse cara extremamente decidido, apesar de, na primeira passagem em si, né, ele já ter se decidido de imediato, né? Poxa, esse é Jesus, esse é o mestre, esse é o cara que nós estávamos ouvindo falar aí nas Sagradas Escrituras. Cara, ele não teve nenhum momento de dúvida, né? Ele seguiu Jesus de imediato, né? Mas aí, por algum motivo, no decorrer, a gente vai tendo mais pontos aí sobre esse perfil, né? E aí a ponto de realmente a gente chegar nessa questão dele ser um homem aí indeciso, né? E aí talvez tivesse ficado preocupado em levar gentios à presença do mestre, por isso apelou para André, haja visto que esse tinha um perfil de levar pessoas ao mestre. Esse caso fosse questionado, né? Ele poderia culpar André pela situação, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o perfil de Felipe nesse cenário. E aí, por fim, lá em João 14, vamos lá, se vocês puderem abrir aí uma outra pessoa, ler João 14. Então, nós estamos aí acompanhando essas 4 referências que a palavra diz sobre quem foi Felipe, né? E aí estamos tentando traçar um perfil desse discípulo baseado nessas narrativas. Então, lá em João 14, eu vou ler aqui, porque, na verdade, eu trouxe João 14:8, né, que é referente não uma pergunta, né, mas um comentário de Felipe, mas eu acho que vale a gente ler desde o 1, para a gente entender um pouquinho esse cenário como um todo, tá? Então, João 14, eu vou ler do 1 ao 8, na verdade, tá? Que diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Lembrando, né, que esse período aqui de João 14, Jesus está no período ali da última ceia, no cenáculo, né? Então, um momento que Jesus sabia que ia acontecer e tudo mais, né? Jesus realmente já estava ali bem pensativo e tudo mais. Era o último momento ali, né? Teoricamente, né, de Jesus com seus discípulos, né, a última refeição, essa última ceia, né? Então a narrativa é nesse momento, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho,
Disse-lhe Tomé, né? Então, já veio a primeira pergunta de Tomé aqui. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente percebe que Jesus, ele respondeu aqui, respondeu de maneira tranquila, né? Tudo leva a indicar que essa pergunta em si de Tomé não deixou Jesus ali, de certo modo, então, como que eu poderia dizer, né? Não rude, né? Mas não causou tanto espanto essa pergunta ali de Tomé para Jesus, né? E aí vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Olha só, né? E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, Jesus está deixando específico aqui, de maneira bem clara, que quem conhece a ele, conhece ao Pai, né? E aí, logo após isso, Filipe, ele faz um comentário, né? Verso 8 ali. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha só, né? Se você ler o verso 7 ali, Jesus acabou de responder, né, essa pergunta de Filipe, e Filipe, né, traz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí no verso 9, né, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? A gente percebe que o nível aqui pela resposta, né, de Jesus, que Jesus ficou incomodado com essa pergunta de Filipe, né? Pois Filipe há tanto tempo ali acompanhando, né? Jesus, há um segundo atrás, já tinha falado sobre isso, e de repente Filipe ali, por certo modo, avoado, quero assim crer, disperso, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? E Jesus, o que nos apresenta aqui é que ele realmente ficou incomodado, né, com esse questionamento. Como assim, né? Mostra-me o Pai. Você está tanto tempo comigo e não entendeu que, poxa, eu e o Pai somos um, né? No verso 10, não crês tu? Ele traz essa palavra, né, que é fogo, né? Eu trouxe que talvez Felipe estava voado ali, mas é muito mais forte do que isso, né? Por esse verso 10, a gente percebe que não era uma questão de estar avoado ou não, né? De estar desapercebido, não estar atento, era uma questão de não crer, né? Porque Jesus, ele diz assim, ó, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus, ele já traz essa referência, né? Não crês tu, né? Então, por mais que Felipe estivesse acompanhando Jesus há tanto tempo, né? Ainda assim havia essa dúvida, né? Essa não crença que Jesus e Deus eram um, de certo modo, né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E aí ele fala, né? No 10, não crês tu? Aí no 11 ele diz, crede-me. Não crês? Então creia, meu irmão. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço e os fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, olha só, meus irmãos. Então, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre essa questão aí do perfil de Felipe em si, né? E aí é o que eu trouxe, né? É importante a gente trazer esse pano de fundo, né? A última noite do ministério de Jesus aqui na Terra, a véspera de sua crucificação. John MacArthur até traz realmente um comentário também, né? De todos os comentários tolos, impetuosos e tristemente ignorantes que de tempo em tempos os discípulos deixavam escapar. John MacArthur traz essa referência que nenhum deles foi mais decepcionante que o de Felipe no cenáculo, né? Senhor, mostra-me o Pai, isso nos basta, né? Então, a gente percebe aqui o quanto também, de certo modo, né? Felipe aí acabou
não tendo essa convicção e faz essa pergunta, mesmo tendo acompanhado o Senhor por um longo período aí, né? E aí, meus irmãos, é aquilo, né? Quando a gente olha todo esse cenário em si, né? Tá aqui, né? Apesar, né, de Filipe ter ouvido Jesus ensinar, ter testemunhado inúmeros milagres, ter visto pessoas serem curadas das mais diversas e piores enfermidades, ter visto o mestre expulsar demônios, libertá-las do jugo de Satanás, ter experimentado a comunhão com Cristo, ter passado bom tempo acompanhando Jesus, né? Ter passado bom tempo acompanhando Jesus e não acompanhado, né? Depois eu arrumo ali. Ainda assim, não foi suficiente para ter o conhecido como sendo o próprio Deus, né? E aí nos 45 do segundo tempo, mostra-nos o Pai. E aí Jesus perguntou-lhe, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pois é, quando a gente olha tudo isso e a gente tenta traçar ali algumas características, né, do perfil de Filipe, eu chego nessas 9 aqui, não sei se todos vocês concordam, mas olhando essas 4 narrativas, né, de certo modo, ele tinha assim um coração desejoso, né, disposto. A gente percebe isso principalmente naquela primeira passagem lá em João 1, né? Estava desejoso em conhecer a Cristo, estava realmente ali disposto a falar de Cristo, né? Foi obediente ao chamado, né? A gente não pode se esquecer disso, né? Jesus disse para ele: segue-me, de imediato ele seguiu, né? Realmente muito obediente, mas de certo modo a gente percebe que era questionador, né? No sentido de muitas vezes olhar ali pela ótica humana e não deixar ali o sobrenatural, né? Invadi-lo, né? Percebemos em alguns momentos essa questão dessa fé instável, né? Frágil, né? Muitas vezes incrédulo ao mesmo tempo, insensível, né? Pessimista, inseguro, né? E aí foi o que o Marcão trouxe, né? Muitas vezes somos assim que nós se comportamos, né? Sabemos de tantos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, fez, né? Muitas vezes não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso derredor ali, né? E muitas vezes nós se comportamos de igual modo ali de Filipe, ou às vezes até pior, né? Realmente somos incrédulos, insensíveis, muitas vezes pessimistas, né? Inseguros, né? Então, basicamente, esse seria o perfil aí de Filipe. Alguém tem algum comentário aí? Betão, eu tenho. Opa, diga aí, Rodrigão. Primeiro, que eu enxergo aí na vida de Filipe é que, e no grupo, né, nesse subgrupo 2 aí que você colocou no grupo 2, é que existe uma certa afinidade, né, no estilo de vida, né? Você pega lá Tomé também, né, uma pessoa que teve dificuldade ali em alguns momentos para crer em algumas coisas, né? Tinha que ver para crer, né, Rodrigo? O próprio Mateus. Então, assim, você vê que é natural, né, como corpo de Cristo, né? Os grupos têm essa afinidade, né? Os primeiros 4 também com afinidades, agora esse segundo, os 4 também provavelmente com muita afinidade, né? Então é legal a gente enxergar isso, né? E é normal, natural, né? Você ter esse tipo de relação. E apesar dessa situação, né? É interessante porque existe um pilar que sustenta a caminhada de Filipe, que é os 3, eu vou dividir aí por colunas, né, na nossa tela aí. Essa primeira coluna do desejoso, disposto e principalmente obediente é a coluna que sustenta mesmo a dificuldade na questão da fé, na dificuldade de ser pessimista. O que sustenta Filipe na caminhada é isso, ele tem um coração obediente, disposto e desejoso. Ele pode ter dificuldade nas outras 2 colunas, mas esta primeira sustenta as demais. Então, e é bem parecido com o que a gente encontra no dia a dia nosso, né? Pessoas assim, né? Nós somos muito parecidos, e como já foi dito aí pelo Marcão, né? Mas quando você tem essa primeira coluna firmada na sua vida e na rocha, que é Jesus, as demais você vai desenvolvendo na jornada. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bem colocado aí, Rodrigão. E é verdade, cara.
E é isso, né, meus irmãos? Eu acho que é um grande aprendizado, né? Por isso que estar estudando aí sobre a vida desses discípulos, né? Eu confesso que não tinha parado realmente para refletir, né? Desse perfil de Filipe em si, né? Muitas vezes a gente acaba nem ouvindo sobre esse discípulo de maneira específica, né? A gente ouve falar muito sobre João, sobre Pedro, né? Mas quando a gente começa a olhar no detalhe a vida de cada um, e o mais interessante é, né, que Jesus, desde o início, sabia de todas essas coisas, sabia de todas essas situações, mas mesmo assim, né, escolhe Felipe para acompanhá-lo, para estar junto ali. E aí, se eu fosse olhar também, né, pela ótica humana, né, como pode um homem com falhas e limitações ser escolhido pelo mestre, né? E a gente percebe, né, se a gente fosse realmente olhar por esse olho humano em si, possivelmente a gente diria, né, esse camarada não serve. Se realmente nós fôssemos olhar, né, pela nossa capacidade intelectual, né, possivelmente a gente teria deixado o Felipe aí fora da lista, né? E assim nós fazemos, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente não olha aí as pessoas, não tem mais jeito, mas foi o que o Rodrigo disse, né? Que realmente nós venhamos deixar, né, que esse sentimento desejoso, disposto e obediente sobressair, e que a gente não venha olhar realmente com esse olhar humano em si, né? Jesus, com certeza absoluta, não olhou, né? Jesus, com certeza, vê diferente, né? Apesar da gente ver todas essas limitações de Filipe, fico imaginando Jesus olhando para ele e dizendo, né? Ele é exatamente o que eu estou procurando. Minha força é aperfeiçoada na fraqueza, né? E a gente vê ali, né? 1 Coríntios 1, 27 a 29, eu acho que para nossa reflexão, até para as nossas vidas mesmo, né? A gente faz uma autoanálise, né? Como que está a nossa vida hoje? Como que estamos aí nessas frentes, nessas limitações em si, né? E talvez indagando ao Senhor, podemos ser usados, ainda há essa possibilidade de Deus mudar aí a nossa vida, o nosso caráter, e com certeza, meus irmãos. E aí, refletindo um pouquinho sobre Coríntios 1, 27 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, né? Então, acho que aqui a vida de Felipe é um grande aprendizado, né? Para nós mesmos também, né? Para nós mesmos. E aí, para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre o mártir desse grande homem, que eu assim eu vejo também, né? Apesar de tantas limitações em si, né? De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis. Esse Heliópolis aqui é a referência que eu trouxe de John MacTour, mas Aramis ele traz um outro nome, mas eu entendo que é a mesma região. Então, de acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, atual Turquia, Ásia Menor, 8 anos depois do martírio de Tiago. Antes da sua morte, multidões foram levadas a Cristo por intermédio de sua pregação. E aí, Aramis de Barros, ele traz ali também um comentário, né? Devemos considerar Hierápolis, hoje Pambuk Kelesi, na Turquia, como local mais provável do martírio e descanso do apóstolo Filipe, tá? Então, tudo isso aqui, meus irmãos, é o que a história diz, né? Diferente do que nós vimos sobre Tiago, né? Que a própria palavra diz que ele foi morto à espada, que ele foi morto em Jerusalém, né? Aqui a gente não tem uma referência propriamente na Bíblia, né? Então, aqui é o que a tradição diz. Por outro lado, contra a permanência dos restos de Filipe em Hierápolis, tem uma outra tradição que relata a aquisição do corpo do apóstolo pelo Papa João III. O pontífice teria, à época, originalmente chamada Igreja dos Santos Apóstolos Filipe e Tiago. Esse santuário, cuja construção remonta ao século VI,
é atualmente conhecido como Igreja dos Santos Apóstolos. Em seu interior, repousando em um sarcófago de mármore, sob o altar, em um relicário atrás dele, está aquilo que a tradição católica romana afirma ser os restos do memorável apóstolo Felipe. Então, de certo modo, né, o que a gente percebe é que realmente a tradição diz que Felipe foi martirizado ali por apedrejamento. Eu vi um outro comentário que, além de ter sido apedrejado, também crucificado, mas eu não trouxe aqui porque, de certo modo, o que eu mais achei foi só a referência do apedrejamento em si, tá? Mas, referente à localidade, há fortes indícios realmente de ter ocorrido ali em Herápolis, na atual Turquia, tá?